Está no ar a revista de imprensa. Vamos conhecer as notícias em destaque nas capas dos jornais desta quarta-feira. E para comentar os temas que marcam a atualidade, é hoje meu convidado Joaquim Jorge, fundador do Clube de Pensadores. Seja muito bem-vindo. Agradeço desde já a disponibilidade para se juntar a nós nesta revista de imprensa. Vamos então às capas dos jornais desta quarta-feira. Começamos pelo Jornal Público. Em destaque, o Governo estuda novo programa especial de realojamento. A ONU avaliou o impacto da crise na habitação e encontrou condições deploráveis. O Governo admite o novo programa, mas não se compromete com datas. O financiamento, a avaliação será feita em 2017. O destaque fotográfico do Jornal Público vai para Alepo, na Síria. 50 mil pessoas abandonam Alepo, a cidade mártir, diz o Jornal Público. Ainda em destaque, Mário Soares, que está em estado crítico, deixa Portugal suspenso. O ex-presidente da República está internado em situação crítica e com um prognóstico reservado. Cunha Ribeiro, sob suspeita de corrupção noutro negócio. A remodelação informática do INEM também deu origem a contratos que estão agora em investigação. É outro dos destaques. O Estado já tem 450 milhões em atraso nos casos dos swaps. O ministro Mário Centeno admite negociar uma solução. Ainda no Jornal Público, o BPI mais próximo de Espanha e longe de Angola. Redução em Angola deixa o controle espanhol mais próximo. O banco lamenta a falta de apoio em Lisboa. A vaga de turismo em Lisboa comparada ao sismo de 1755, o coletivo espanhol passou 4 anos na capital a realizar um documentário sobre o impacto do turismo. É também uma notícia com destaque na capa do Público desta quarta-feira. Seguimos em frente com o Diário de Notícias. O Governo trava a exploração de petróleo no Algarve. O Executivo rescindiu contratos com a Porto-Fuel de Sousa Sintra e ainda acionou um processo para rescindir e executar garantias bancárias no caso do consórcio Repsol-Partex. Os pareceres da Procuradoria-Geral da República e do Regulador do Mercado de Combustíveis justificam esta decisão. A denúncia de execução de civis em Alepo faz também a fotografia de destaque da capa do Diário de Notícias. Outros títulos: as empresas só provisionaram 10% da fatura dos swaps do Santander. A primeira parcela da conta a saldar é de 441 milhões de euros, respeitante a fluxos já vencidos. A Operação Marquês deu um empurrão ao caso do sangue, é também uma das notícias que está a marcar a atualidade e que tem referência na capa do Diário de Notícias. Quanto à função pública, o Governo reverte despedimentos e recebe aplauso da esquerda. O Diário de Notícias, que traz também uma chamada de capa com fotografia de Mário Soares, está no hospital em estado crítico, escreve este jornal. Na Taça de Portugal, o presidente do Real é benfiquista, diz o DN. A equipa de Massamá enfrenta hoje as Águias no estádio do Restelo, emprestado pelo Belenenses. O sonho é passar aos quartos de final. É o destaque desportivo deste jornal. Temos agora a capa do Jornal I. O Ministério Público reabre o processo dos crimes de Aguiar da Beira. Pedro Dias, suspeito de roubo de arte no Alentejo há 4 anos. O foragido de Aguiar da Beira é agora apontado como autor de crimes antigos. Ele que faz a fotografia principal do jornal. Mário Soares, inconsciente, preocupa os médicos, também com destaque fotográfico, é uma das manchetes deste jornal. Os fiscalistas que arrasam o imposto de Rui Rio merece também destaque. E ainda a máfia do sangue, uma investigação no rastro de contratos de 137 milhões de euros. O ex-presidente da ARS Lisboa e farmacêutica de Arguido da Operação Marquês estão a ser investigados por corrupção e branqueamento de capital. Lisboa à frente de Paris no consumo do ecstasy de cocaína. Em destaque ainda no Jornal I, os bancos vão devolver 280 milhões a lesados do Banco Espírito Santo. Os animais já têm uma linha de saúde 24, as consultas custam 60 cêntimos, escreve este jornal, que traz também nesta quarta-feira uma entrevista a Gonçalo Matias. Ele que diz que muitos refugiados entraram sem serem entrevistados.
E avançamos nesta revista de imprensa com o rosto do Jornal de Negócios desta quarta-feira. Chineses tremidos no novo banco. O Banco de Portugal exige que Minsheng reforce as garantias. As negociações com Lone Star e Apollo prosseguem. Uma entrevista para ler neste jornal, António Rios Amorim, o presidente da Corticeira Amorim, diz que tem aquisições por fazer. A Corticeira Amorim, que já vale mais em bolsa do que o BCP e os CTT, e promete continuar a distribuir bons dividendos. Ainda no Negócios, salienta as pensões, sobem entre 1 e 4 euros e 2 cêntimos. Cerca de 2,8 milhões de pensionistas terão um aumento. Saiba o que mais vai mudar nas pensões em 2017. Futebol, a extensão da dívida do Sporting vai ao Parlamento. É também outra das chamadas de capa deste jornal, que salienta também Portugal, que está sob ameaça de sanções e emite dívida. Capa do Jornal de Negócios desta quarta-feira. Feita que está então uma ronda pela imprensa nacional desta quarta-feira, Joaquim Jorge, o que é que destaca? Quer dizer, há tanta coisa para destacar. Há aqui uma coisa que o Governo, sobre o realojamento, é preciso que se diga que foi o Governo que pediu isto à ONU. Portanto, para mim não é nada não é novo, eu já sabia disso, toda a gente sabe disso, não é? Que há muita gente que não tem uma casa, ou os sem abrigo, falta de condições de salubridade pública, isto é, água potável e saneamento. Quer dizer, há coisas que ainda somos do terceiro mundo e temos que deixar de ser. Portanto, acho muito bem que se veja isso. E a ONU avaliou estas condições, avaliou precisamente o impacto da crise na habitação e, segundo escreve o Jornal Público, encontrou condições mesmo deploráveis. Claro. Que imagem é que fica do país? Quer dizer, não fica má porque foi pedida pelo Governo. Eu acho que é importante isso. Nós, quando somos pobres, não é vergonha nenhuma ser pobre. O que eu acho que vergonha é dever dinheiro. E, portanto, quer dizer, isso tem que se alterar, não é? E, portanto, melhorar. É porque nós temos muitas discrepâncias. Há muitos ricos e muitos pobres. A classe média está estrangulada. E, portanto, tem que haver aqui um reequilíbrio. E a crise agravou isso. E eu acho que a crise não agravou mais porque há um conceito de família exacerbado em Portugal, que eu acho fantástico, porque eu vejo agora os avós a ajudar os netos e até perderam a casa e estão a viver em casa dos pais e não é vergonha nenhuma. Portanto, eu acho que as famílias serviram aqui muito de almofada. Mas também há aqui uma coisa que é do Cunha Ribeiro, sob suspeita, não há dia nenhum em Portugal que não haja uma bronca, isto é, que não haja corrupção. Um dia sem corrupção em Portugal é um dia anormal. Já me chegava à Proteção Civil, não sei se recorda, com o Gil Martins, que até era uma pessoa que eu respeitava na Proteção Civil, dos bombeiros, e agora o Cunha Ribeiro. Isto do INEM, quer dizer, eu acho que há uma imagem, ultimamente, eu gosto muito de médicos, mas eles têm um bocado a mania que são mais doutores do que os outros, eu não gosto nada disso. Tenho muitos amigos médicos. Mas esta questão, não sei se recorda que antes houve, cada vez que vai à farmácia, cada vez há mais controle de faturas e de passar o recibo e não sei o quê. Cada vez há mais gente a roubar, quer dizer, isto mete-me imensa confusão. Mete-me imensa confusão, tanta corrupção na saúde. Este, de facto, foi um caso que marcou esta terça-feira, com suspeitas de corrupção, o denominado caso Máfia do Sangue. Temos um detido e também mais 3 arguidos neste processo. O antigo presidente do INEM, como referiu, já foi detido pela Polícia Judiciária. E passando para o Diário de Notícias, esta operação encaixa na Operação Marquês. Quer dizer, a Operação Marquês está em todo o lado. É uma coisa absolutamente alucinante, não é? Não há nada de que haja corrupção que não esteja a Operação Marquês. Quer dizer, realmente um juiz tem grande dificuldade em tirar o nó górdio e este novelo, que é muito difícil. Sabe que nós não somos muito especialistas. Eu uma vez falei com a ex-ministra Paula Teixeira da Cruz, não há muito dinheiro para investir nestes crimes de colarinho branco. Isto é preciso uma especialidade, não é fácil. Não é fácil. É preciso quase saber-se roubar, o que não é muito fácil. Em relação... Depois temos também, não sei se quer comentar, o caso dos swaps.
Diz o Jornal Público que o Estado já tem 450 milhões em atraso no caso dos swaps, a chamada de capa. O ministro Mário Centeno admite negociar a solução. É também um dos temas quentes que marcam a atualidade. Quando vou na autoestrada penso sempre nisso. Ou numa estrada Porto-Viana, tudo isso é uma coisa extremamente confusa que é para as gerações vindouras e isso não é correto. Nenhum governo deve fazer uma coisa dessas, não é? Eu se calhar vou ter que pagar isto com juros até morrer e já o meu filho. E, portanto, eu não concordo muito com isso. Mas como é que viu a recusa por parte do Tribunal Inglês de segunda instância do recurso que tinha sido apresentado pelas empresas públicas sobre a decisão que tinha sido tomada em março e que chegou a validar os swaps entre as empresas e o Banco Santander Tota? Eu não sei, não sou um especialista em economia. O que eu acho é que o Governo, tudo o que puder fazer para se pagar menos e juros e renegociar, se o puder fazer, eu acho muito bem. Porque isso está em causa sempre a nossa vida, a minha vida, a sua, porque sabe que me mete imensa confusão, é que eu não devo nada a ninguém. Eu tenho uma vida normal, desculpe estar aqui a falar da minha vida, mas pronto, só compro se tiver dinheiro. A mim ensinaram-me que tens 10, gastas 9, e portanto tudo isto me mete confusão, é eu ver o país tão endividado, e portanto houve aqui gente que não respeitou, que se usurpou, que utilizou que ganhou dinheiro com isso é gravíssimo e eu não vejo essas pessoas a serem penalizadas e ser responsabilizadas. Eu acho que isso era importante. Muito bem. Mais destaques da imprensa desta quarta-feira. Não sei o antigo presidente Mário Soares, que é uma referência para mim, é um democrata. Aliás, havia duas referências quando eu era mais novo, que eram o Mário Soares e o Sá Carneiro, naqueles debates fantásticos, que também tinha o Álvaro Cunhal. E, portanto, eu acho que tenho pena, porque vejo que está num estado difícil, mas está também... com prognóstico reservado? Não, também há aqui uma coisa que era um casal que se dava muito bem, e a esposa faleceu, isso eu apercebi-me que isso era dramático. Mas já que estamos a falar da doença do Mário Soares, há uma coisa que eu aprendi. Eu gosto de falar das pessoas, o que elas fazem bem e que me podem ajudar na vida com o seu exemplo. O Mário Soares, com ele aprendi que se deve trabalhar sempre. Ele sempre trabalhou, sempre ocupado na fundação, debates, fazer intervenção, escrever livros, e isso é muito importante. Nós temos a mania de nos reformarmos e deixarmos de fazer o que quer que seja. Eu tenho amigos que se reformaram, um está com uma depressão, outro teve um AVC. Portanto, as pessoas não podem pensar que podem deixar de ter aquela atividade, mas continuam a ter uma atividade que gostam e que apreciam. Eu isso acho um exemplo da parte dele. Muito bem. Nota então para o Mário Soares, que está internado no hospital em estado crítico. Sabe-se que situação de saúde de Mário Soares agravou-se nas últimas horas. Outros destaques também na imprensa desta quarta-feira. Joaquim Jorge, no negócios podemos falar desde já das pensões. As pensões que vão subir em 2017. Eu há tempos, quando tenho gente no Clube dos Pensadores, às vezes pergunto. Uma vez tive um secretário de Estado e fiz-lhe uma pergunta que eu não tinha essa noção. O Estado português tem que dar por ano mais ou menos 400 milhões de euros a pessoas que atingiram os 65 anos e nunca fizeram descontos. É uma coisa inacreditável. Portanto, o governo, afinal, qualquer governo até ajuda as pessoas. Agora, este aumento de 4 euros, bem, eu pensava que era já 10, mas não. Só aumentam até 800 e tal euros para baixo, dão um limite de 4 e depois refazem-no até 10. Bem, 10 euros é melhor que da última vez eram 80 cêntimos. Porque as pessoas quer dizer, 10 euros não é nada, mas ajuda. 10 euros nas minhas contas são vezes 12, 120 euros. Subsídio de férias e de Natal, 140. Algum vai com os impostos, mas pronto. Eu acho que é melhor do que nada. São boas notícias. Neste caso são cerca de 2,8 milhões mas eu não de concordo com o PCP que aumente todas as pensões da mesma maneira. As mais baixas têm que ser mais aumentadas e as mais altas menos. Ou até não aumentar. Sabe que há uma coisa que é complicada. É que as pessoas, muita gente não sabe, as pensões há um problema muito grave, que é até 2005 houve uma forma de... As pessoas não faziam descontos e depois naqueles últimos anos faziam descontos e apanhavam um melhor salário. Isto é, para explicar rapidamente para as pessoas perceberem, faziam descontos de 500 euros, que antigamente eram escudos, e depois nos últimos anos faziam de 1000 euros e vinham com 1000 euros ou perto disso.
Depois, deixou-se de fazer isso, mas há aqui outra coisa que é muito importante, que eu, por exemplo, quando me reformar, ou a Carla Ascensão, ainda pior, a taxa de sustentabilidade deve ser uma coisa brutal, que a Carla vem para aí com 40% do que ganha. Eu não, talvez venha com 60%. Portanto, tem que se reequacionar estas coisas, porque houve muita gente que fez descontos e sai muito penalizado. E houve outras pessoas que não fizeram descontos, com todo respeito tenho que falar nos políticos e quem exerce cargos públicos, que é uma coisa que, por exemplo, num país pobre, em que não há água potável, em que não há pessoas que têm uma casa, como é que é possível pagar-se uma pensão vitalícia? Eu sou contra isso. Eu acho isso infame. Acho imoral estar-se a pagar determinado valor para pessoas que exerceram um cargo. Eu sou contra as pensões vitalícias. As pessoas devem ter uma reforma pelo lugar que ocupam. Se fizeram descontos de 5 mil euros, muito bem, tem esses 5 mil euros. Agora, ter uma pensão vitalícia, depois tem a pensão de reforma. Quer dizer, são benesses que têm que acabar e que têm que ser postas em causa. Muito bem. Joaquim Jorge, penso que já estamos em condições de ver a capa do Jornal de Notícias desta quarta-feira. Vamos então olhar a manchete deste jornal. Jornal de Notícias com destaque para a análise esgotos que revela mais consumo de ecstasy. Outros títulos do JN, o ex-presidente do INEM detido, casas de luxo pagavam monopólio da Octafarma no negócio do plasma. Ainda saúde, os bolos da pastelaria com ácidos gordos são prejudiciais. A Justiça, as prisões têm dívidas de 6,9 milhões de euros aos fornecedores. Em Braga, destaque para um incêndio numa garagem de um prédio que mata um polícia reformado. O Jornal de Notícias que traz também para a chamada de capa a fotografia de Mário Soares. Mário Soares está internado com um prognóstico muito reservado, escreve também o Jornal de Notícias desta quarta-feira. Ainda destaque para a Síria, o fim da batalha na cidade mártir. Alepo controlada pelo governo de Assad após acordo com os rebeldes. A ONU denuncia assassínio de centenas de civis. Já no desporto, no Futebol Clube do Porto, a baliza de Casilhas inviolável há 660 minutos. O derby, a arbitragem polémica, terá uma nota positiva. Na internet, Cristiano Ronaldo é bola de ouro, também no Google, escreve o Jornal de Notícias desta quarta-feira. Posso falar de futebol? Pode. Adoro. Ontem foi um dia de que eu me senti um português importante e patriota, que foi o orgulhoso. Ronaldo. Muito, porque sabe que os portugueses são um bocado invejosos, às vezes não gostam do Ronaldo, porque é o Messi, não sei o quê. Eu acho que nós, em caso de igualdade, deveríamos ser sempre o Ronaldo. Mas pronto, isso é o meu patriotismo e porque gosto. Porque ontem também o Guterres foi eleito presidente da ONU, ou secretário-geral da ONU, que é uma coisa fantástica, foi 2 em 1, foi um dia excepcional. Mas o Ronaldo, há aqui uma coisa que eu gostava de dizer. O Ronaldo, as pessoas adoram comparar com o Messi. O Ronaldo é completamente diferente do Messi. Fisicamente é muito mais potente, remata com os 2 pés, tem uma elevação extraordinária e tem uma potência de remate muito superior ao Messi. O Messi tem outras qualidades. Para mim, o Messi é um jogador de futebol de salão no futebol de 11. Porque a bola parece que tem ímã, não sai dali, ele parece uma enguia e, portanto, eu há tempos até pensei em dizer que realmente o melhor era haver um jogador Ronaldo-Messi. Os 2 completam-se. Portanto, não vale a pena aqui estar a dizer que um é melhor do que o outro. São diferentes. E depois, há aqui uma coisa que eu acho. O Ronaldo não devia ter 4 bolas de ouro, devia ter 5. Porque o Messi ganhou uma na final, eu nunca mais me esqueço, do Campeonato do Mundo do Brasil. E não mereceu. Toda a gente sabia disso. Parece que estava feito com o Joseph Blatter, como sabem, infelizmente a sua imagem não é muito boa. E, portanto, quer dizer, acho que o Ronaldo merece, mas não está a jogar muito bem. Tem 4 merecidas e não irá ficar por aqui. Não sei, porque sabe que 31 anos, há a explosão dele e eu acho que ele não está em muito boa forma. Lamento dizê-lo, mas se ganhar agora esta semana há um Mundial de Clubes, que é muito interessante. Mas também a viagem está longe, mas talvez
esta alegria de receber a bola pode ser que lhe dê forças extra, não sei. Porque, repare, eu acompanho o futebol espanhol, aquilo não é fácil de jogar porque também há outros jogadores que, por exemplo, eu vi os 30 eleitos, há ali um jogador que devia lá estar, que é um jogador que joga no Arsenal, que é chileno, e portanto que não está. E portanto às vezes eu não percebo muito bem o critério, porque desta vez o critério de escolha foi só jornalistas. Que às vezes na FIFA é o capitão de equipa e o treinador. E, portanto, o jogador é o Alexis Sánchez, tive uma branca, agora já consegui. Que é um jogador extraordinário que não está nos 30. Portanto, eu não percebo, estão lá alguns que nem merecem. Salientar também o Rui Patrício. Agora, no Google, claro, então ele é a pessoa mais conhecida que eu, para mim, no mundo, porque a mim nunca me espantou que ele ganha muito mais dinheiro em publicidade que em ordenado. Isso eu já sabia disso há muito tempo. Joaquim Jorge, vamos a uma rápida ronda pela imprensa regional desta quarta-feira. Começamos pelo Correio do Minho. O Correio do Minho que destaca a Sindicava que assume os transportes a Mares, Esposende, Terras de Douro e Vila Verde. Ainda Cabeceiras de Basto, criar uma rede alargada de mosteiros beneditinos é o caminho a seguir. Em Vieira do Minho, a remodelação da escola secundária custa 3 milhões de euros. Já em Guimarães, a área classificada como Património da Humanidade, alargada em 2017. São destaques do Correio do Minho. Já o Diário de Aveiro traz na chamada de capa a Águeda que presta tributo a quem combateu o fogo. A cerimónia pública de reconhecimento de mérito cívico pelo combate ao incêndio de agosto está agendada para as 19 horas de hoje na Biblioteca Municipal. Uma aula prática de solidariedade tem também destaque fotográfico. Estarreja vai reforçar o apoio ao Carnaval. Pode ler-se neste jornal: o homem que ateou 3 fogos, condenado a 1 ano de prisão, é outro dos títulos do Diário de Aveiro. Já o Diário de Viseu desta quarta-feira salienta a PSP e a ASAI que apreendem artigos contrafeitos, calçado, vestuário e carteiras de diversas marcas. No valor de cerca de 6 mil euros foram apreendidos a 4 comerciantes durante uma fiscalização na Feira Semanal de Viseu. E aqui estão os artigos apreendidos na fotografia do Diário de Viseu. Autoridades que instauraram 4 processos crime por contrafação. A saúde em português já tem sede em Viseu. E o Parque Urbano, que custa 1,4 milhões de euros, a área no centro da Vila de Oliveira de Frades, vai ter um novo conceito de espaço verde, além de jardins, e deverá também estar concluída já no final do próximo ano. Salienta o Diário de Viseu na capa desta quarta-feira. Bombeiros. Acho que é importante sempre realçar os feitos dos bombeiros. Aliás, os bombeiros, numa sondagem que ali há 1 ou 2 anos, são as pessoas com mais credibilidade e que os portugueses mais gostam. Ao contrário, estão vendedores de automóveis e políticos. Portanto, quer dizer, um bombeiro é uma pessoa que faz voluntariado e eu lembro-me muito disso e tenho mérito em todos os aspectos, aliás, quando há incêndios e não só. Muito Acho bem. E temos aqui fantástico. O destaque para o tributo em Águeda nesta quarta-feira, uma cerimónia pública de reconhecimento ao mérito cívico. O Diário do Minho fala no Centro Histórico de Guimarães, eu gosto. Tudo que seja enaltecer a cultura portuguesa, aprecio. E diz lá que é dos mais cuidados do mundo. Muito bem. Diário de? Do Minho. Diário do Minho. Muito Centro bem. Histórico de Guimarães. Aliás, há outros centros históricos. Temos aqui o Porto. Também é muito interessante, mas também precisa de ser cuidado, porque há um grande fluxo de pessoas e isso também, por vezes, provoca um certo stress. Eu há tempos li uma coisa que há 10 zonas do mundo que têm stress de excesso de população. Uma delas, por exemplo, eu não tinha essa ideia, é Barcelona. Ou, por exemplo, as muralhas da China. Portanto, as pessoas têm que... Eu gosto de ver isso, mas é preciso cuidar, estar devidamente cuidado. O Porto está, não é? Muito bem. Joaquim Jorge, estão aqui as notas para os destaques da imprensa desta quarta-feira. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença nesta revista de imprensa. Nós ficamos hoje por aqui. Quanto a nós é tudo. Até amanhã.